Bom, meus amigos da TV Rubro Verde, conversar com o Pérez Chamusca. Primeiramente, parabéns pela campanha. Chegamos na terceira rodada, 6 pontos. Se ganhar amanhã contra o Comercial, praticamente o acesso está garantido, né, Chamusca? Não, eu não diria garantido, mas seria meio caminho andado, né? Porque garantido matematicamente, na matemática são 11 pontos, porque já teve casos de 10 pontos e nem classificar. Então, 11 pontos que é a matemática mesmo que garante. Inclusive na nossa chave que, como tem um adversário que não somou pontos, então não tá, os pontos não estão assim, divididos uniformemente. Então, essa rodada aí vai dar um desenho e é lógico que uma vitória nessa rodada nos dá a possibilidade de garantir na rodada seguinte a nossa classificação. Mas ainda não seria um resultado definitivo de alcançar o objetivo. Palma Travasso, já viu algum vídeo lá do estádio do Botafogo? Sabe como estão as condições do campo? Amanhã é um jogo 7h30, previsão de chuva. Não, o campo está em condições para jogar, pelas imagens que a gente viu, pelas informações de quem foi lá. É um campo que está aí sendo usado também para o campeonato Série A1, né? Então é uma situação que, em relação ao campo, que a gente não vai com essa preocupação. A ideia é um adversário forte, né? Uma equipe que joga num posicionamento totalmente diferente do que a gente enfrentou aí. Também sofreu muitas modificações, né, do último jogo, 6 ou 7 jogadores, da última vez que eles jogaram contra a gente aqui. Estão jogando num 3-6-1, se fecha muito bem e sai muito rápido com os alas. Uma cena no momento muito bom, o atacante. Esses dois meias que vêm de trás com infiltração são jogadores também de qualidade. Então esse triângulo, principalmente ali dos dois meias e o Macena, de chegada, que é o ponto principal, né, o ponto de maior ofensividade da equipe deles. Você disse que é uma equipe que se fecha muito bem. Mas amanhã jogando em casa, com a Portuguesa, você acha que ele vai estar tão fechado assim ou você acha que vai se atirar tanto? Não, a pressão inicial a gente sempre espera, né? Porque uma equipe que está jogando em casa, ela sempre tem essa... Mas ela pressiona, mas quando não tem a bola, vai lá fechar com 9 atrás da linha da bola. Então é dentro de uma característica dessa o jogo. Então a gente sabe que o início do jogo vai vir uma pressão de início, né? Que é também da característica do Luiz Carlos Martins, que a gente conhece, do treinador. Então, mas nosso time está preparado, já vai estar com todas as informações, pronto para a gente fazer um bom jogo. Nós sabemos que todo torcedor tem um pitaco de treinador. E não tem como não fugir dessa pergunta. Alteração do Muralha, você pode falar um pouquinho como que foi, qual que era o esquema tático, o que você estava pensando, o que deu errado, o que deu certo, por favor, para o torcedor rubro-verde entender um pouquinho o que passou na cabeça do Chamusca, por favor. Olha, uma coisa importante, o torcedor não só da Portuguesa, mas do Brasil inteiro, ainda está se habituando ao modelo novo de jogar. Há pouco tempo atrás, ainda antes do Corinthians ser campeão, até Tite também era chamado de retranqueiro, porque fazia as duas linhas de 4 para marcar no Corinthians, né? Então, hoje não se fala mais isso, mas o Corinthians joga assim e fecha as duas linhas de 4 e vem, fecha, fica com um só lá na frente. O mundo inteiro joga assim, mas no Brasil ainda a gente não está acostumado com isso, de ficar só com um atacante lá. Isso ainda não é uma coisa da nossa cultura. Então eu entendo o torcedor quando pensa isso. E a gente faz a leitura do jogo, né? Primeiro tempo muito bom, criamos várias oportunidades, podia ter terminado 2-3-0 para a Portuguesa. E no segundo tempo um adversário que vem para cima. A questão é, se a gente sofre aquela pressão do adversário com a formação que a gente estava no primeiro tempo, a gente conseguiria fazer os 3 pontos? Essa que é a grande questão. Porque que o adversário ia pressionar, a gente já tinha visto no final do primeiro tempo. Que a gente estava já sofrendo uma pressão com espaços. Então, a alteração que eu fiz do Muralha, que entra no meio, fazer a função do Correa, que eu abri o Correa jogou fora do Brasil durante vários jogos, fazendo a segunda linha. Que normalmente o jogador quando saía do Brasil, lateral, quando ele saiu, por exemplo, ele era lateral. Ele ia para a segunda linha. Não existe lado direito, lado esquerdo. A função do atleta no futebol moderno, não existe isso, lado direito, lado esquerdo. Lógico, ele vai ter mais movimento para dentro, vai acontecer outras situações, mas ele consegue fazer a função, que é uma função que ele fazia fora. Então,
o lado direito do adversário era o ponto mais complicado de marcação, porque o lateral direito estava vindo sempre ganhando num contra um, com liberdade de espaço, e era a principal jogada do adversário quando eles conseguiam chegar ao fundo e cruzar essa bola para dois atacantes grandes dentro da área. Então, sempre fechar esse movimento dos lados era o ponto principal nosso. E o perigo da bola parada é porque eles tinham uma formação muito alta dentro da área. Então, esses eram os dois momentos de risco da nossa equipe dentro do jogo. Então, a gente, lógico, ia sofrer um pouquinho mais o ataque do adversário, mas tivemos mesmo assim oportunidades dentro do segundo tempo, no contra-ataque, com a saída, mantendo a velocidade pelo lado direito com o Luiz, a chegada do Moisés, que teve numa dessas infiltrações frente a frente com o gol, também teve a oportunidade de ampliar. Então nós tivemos chance também de ampliar no segundo tempo, só que o jogo é jogo de final, pede para você ter um compromisso, uma responsabilidade maior com os 3 pontos, que é vamos buscar o segundo gol, mas com responsabilidade defensiva maior, porque se trata de um jogo decisivo. Então essa foi a ideia da... É lógico, talvez o Muralha também não tenha tentado tão bem como ele entrou nos últimos jogos. Ele também reconheceu isso na nossa conversa interna. Mas em outras situações, né, a nossa condição, nosso posicionamento, a gente vai estar sempre usando, como quem viu a equipe jogando no momento de definição do jogo, com velocidade, com qualidade. Então isso a gente vai procurar, mas dentro da competição agora, momento decisivo, a gente tem que buscar os 3 pontos, o resultado, e estar alcançando o objetivo para assim também satisfazer a vontade do nosso torcedor, né, que como a gente também está pensando no acesso. Professor, então boa viagem, bom jogo amanhã, e venha logo esses 3 pontos e vamos fazer a festa dia 21, feriado aqui no Canindé. Com fé em Deus, vamos buscar isso. Como todo grupo está buscando a cada jogo, né? Tenho que parabenizar os atletas aí, se superando dentro de calendário, dentro de tudo, e buscando sempre o melhor para a Portuguesa. E acordar logo desse pesadelo chamado A2.